Salve, salve galera! No vídeo de hoje a gente vai debater sobre a mídia burguesa e a importância da alienação dentro de One Piece. Cheguei mais uma vez e dessa vez para falar de One Piece, né? Como eu já fiz inúmeras vezes, e dessa vez a gente vai falar sobre mídia burguesa, né? Sobre todos esses meios aí que a burguesia usa para influenciar as pessoas e alienar as pessoas, especialmente, né? Sobretudo a classe trabalhadora, a partir do One Piece. E desde já eu queria falar aqui para a galera que não está acompanhando o mangá que assista o vídeo até o início de quando a gente começar a falar de One Piece de fato, porque nos meus vídeos eu sempre passo uma parte teórica antes para depois a gente falar sobre a obra e, né, como eu falei, quem não está acompanhando o mangá, não vá lá, não assista o vídeo inteiro, porque a parte final tem muitos spoilers, a não ser que você esteja afim, né, de tomar alguns spoilers aí, um ou outro spoiler. Para começo de conversa, eu gostaria de dar a nossa base teórica, como eu faço sempre, e para começar, eu queria falar sobre a alienação, antes de tudo. E, bem, a classe proletária, né, para iniciar essa conversa, a classe proletária é completamente alienada. Todos nós somos alienados. Assim, você pode dizer, ah, mas eu sou comunista. É, mas você está andando dentro da linha do sistema, entende? Então, você ainda faz parte dessa alienação, apesar de que você pelo menos sabe, né, de que você está sendo expropriado, que você está sendo explorado ali, mais precisamente pela classe burguesa. Essa é a única diferença de você para um trabalhador comum. E a prova de que todo trabalhador ele é alienado é que ele tem a sua mais-valia, né, retirada ali dele. E todos nós, eu acho que sabemos que a mais-valia existe, né? Se você trabalha numa terceirizada, se você trabalha para o governo, você tem que saber que você está dando lucro pro seu patrão, então você concorda, né, em trabalhar mesmo dentro dessas situações. E dentro de One Piece isso também acontece, né? Eu acho que poucos os animes que fogem dessa temática, que conseguem fugir dessa temática, porque dentro de One Piece a gente tem, né, ali escravos, já foram mostrados escravos, apesar de que talvez isso não seja público, mas também tem aquela coisa, é de senso comum que os Tenryubitos são coisas ruins no mundo de One Piece. Pouquíssimos personagens apresentados até então gostam dos Tenryubitos, os seres comuns de One Piece ali, os Handaus, né, eles não gostam dos Tenryubitos e mesmo assim eles vivem nessa estrutura ali, né, política de dentro de One Piece. E é isso, basicamente isso. Eles são apenas sanguessugas, ali como a monarquia, por exemplo, inglesa ou todas as outras monarquias representativas que você tem ao redor do mundo, que só estão ali para sugar o sangue de todos os trabalhadores, sem apoio e sem colaboração nenhuma com a sociedade e, né, reiterando, dentro do capitalismo, todos nós estamos sendo alienados para satisfazer os desejos de pequenas pessoas, né, pequenos empresários aí, pequenos donos de empresas aí no nosso mundo real. Aí você vai chegar para mim e falar, ah, Jonatas, então quer dizer que todo mundo é burro e trabalha aí dentro dessa alienação simplesmente porque quer, porque tá afim de ter o seu trabalho explorado e receber menos do que ele merece. Não, não é assim que funciona no nosso mundo real. E uma das formas de explicar isso, de explicar o porquê que essas coisas acontecem, porquê que as pessoas continuam vivendo nesse estilo de sociedade, nesse modelo de sociedade, é através da ideologia. A ideologia nada mais é necessário frisar sempre que a ideologia é uma máscara da realidade. Você tem ali uma máscara vendida de algo que não é assim, né? E a ideologia ela se planta, né? Ela está presente em todos os âmbitos da nossa sociedade. Ela está desde a mídia, né? A mídia em diferentes tipos, em diferentes veículos, né? Você tem ali no rádio, na TV, hoje em dia na internet e etc, tá ligado? Também você vai ter outros tipos de mídia aí, como por exemplo música, cinema, que vão estar ali, né, vivos nesse processo de venda de ideias, de comercialização de ideias, para que cada um consiga passar mais ou menos ali, entre aspas, o seu modelo, né? Então é isso, basicamente, a classe dominante, que é a classe burguesa, utiliza, né, da ideologia que eles transmitem para a gente, a ideologia burguesa, a ideologia liberal, para que a sociedade continue,
nesse sistema, continue desse jeito que ele opera, né? Tem aquela questão, eu odeio o sistema e tal. Sim, mas o que é o sistema, né? Você odeia o quê? Você odeia a classe política? Mas espera aí, quem é que manda na classe política? Entende? Isso é um dos questionamentos que se deveria fazer a respeito da ideologia. E antes que qualquer pessoa possa vir nos comentários e falar, mas eu não tenho ideologia. Então, mano, tipo assim, é complicado falar com você disso, mas todos nós temos ideologia. Se você acha que não tem uma, é porque você é o que tá mais cego por ela, tá ligado? Você acha que basicamente a sua ideologia é achar que não tem ideologia, né? É meio paradoxal, pode-se dizer, é meio estranho de se ouvir, né? Mas é basicamente isso. Todos nós possuímos uma ideologia e você sempre que reproduzir algum comentário, qualquer tipo de coisa, você vai estar embasado, né? Você vai estar coberto de ideologia. É sempre esse negócio apartidário, né? Mas meu partido é o Brasil, né? Aquele negócio vazio, vazio e muito vazio. E antes de retornarmos para One Piece, eu queria reiterar e deixar lembrado que, né, a mídia, como por exemplo, notícia e propaganda, também fazem parte disso, né? Para que não fique confuso, né? Que vai ser uma coisa mais direta ainda, mais próxima ainda do mundo de One Piece. E agora a gente vai entrar em One Piece de fato, vai pegar, vai recolher esse exemplo pra gente e vai dar uma destrinchada nele. No mundo de One Piece, ele sempre tem muitas coisas, né? Qualquer tema que você vai abordar dentro de One Piece, você tem muitos exemplos, porque é um anime, né, muito grande, você tem muito recurso ali para poder trabalhar. Mas eu queria focar mais precisamente nos últimos capítulos, né? Porque os últimos capítulos eles têm sido perfeitos para a gente ter uma espécie de analogia, para a gente fazer uma espécie de analogia através dele. A mídia fascistoide dentro de One Piece ela fundamenta e protege um esquema muito mais podre do que a gente achava, né? Como a gente bem disse, os Tenryubitos eles são só sanguessugas e a classe trabalhadora de One Piece continua com esse pensamento através da ideologia, eles foram cegados, você tem a arma de repressão do Estado e tudo mais, e faz com que eles respeitem e não queiram tocar nos Tenryubitos, porque tem aquela questão, se eu bater em um Tenryubito, um almirante vai vir para cá. Entende? Então existe esse modelo de repressão, esse modo de repressão aí dentro de One Piece. E pior que isso, né, como eu falei anteriormente, é a questão de que One Piece é uma monarquia absolutista. O mundo de One Piece, o planeta Terra ali de One Piece, é uma monarquia absolutista. Isso foi feito de uma maneira tão boa, mas tão boa, que nem o próprio exército revolucionário, que era um exército totalmente desligado da alienação da sociedade comum de One Piece, eles mesmos não sabiam, né? Você tem ali as cenas do Sabo encontrando com a Ivankov e com o Dragon, e eles juntando as peças e vendo que o Sabo fazia faz sentido. Então significa que eles não sabiam daquilo, né? E você pode também mostrar um outro lado, você pode também ter outra alternativa. O que me lembra, né, que para ajudar a explicar isso, o Brasil ali daquelas manifestações de 2013, quando a classe trabalhadora conseguiu jogar a culpa na classe política, entre aspas, né, porque a gente sabe que não existe essa ideia de classe política, né? Existe uma ideia de classe política, mas ele simplesmente não existe, né, basicamente, como o Patrick Bateman. Porque a real culpa do Brasil, né, sempre foi, né, infelizmente, eu não consigo ver um horizonte muito recente, muito próximo em que isso vai mudar, é um problema estrutural. Todos os nossos problemas de corrupção, nossos problemas de racismo, eles são estruturados na sociedade, nessa sociedade capitalista do Brasil, de um país que foi colonizado pelos portugueses, pelos europeus, e que tem esses problemas que vão sempre reaparecer. Não à toa que a gente já teve dois modos de fascismo ali, vamos dizer assim, governando o nosso país, e isso sem dar uma forçada, porque o Brasil teve uma monarquia, depois teve vários governos polêmicos, como por exemplo o de Getúlio Vargas, antes mesmo da ditadura, depois você teve a ditadura, e depois você teve políticos liberais aqui, que também são muito controversos. Então assim, o problema do Brasil, ele nunca vai acabar, né? Repito, ele não vai acabar através da democracia liberal. É uma coisa que a gente já viu se retroalimentando diversas e diversas vezes. E a real culpa, como em todo país capitalista, é sempre da burguesia. E você tem no Brasil uma coisa que muitos políticos levantam essa bandeira, que é a culpa do desastre econômico brasileiro, de que o Brasil está falido e tudo mais,
é em cima dos banqueiros, né? E isso de fato, é um ponto ali. Eles também fazem parte do que nós comunistas não gostamos, né? E sim, eles estão certos ao falar isso, né? E é isso, né? Basicamente, em 2013, o que foi que aconteceu? Os manifestantes acabaram atacando a classe política e surgiu esses coxinhas aí, né, que falam, não, mas meu partido é o Brasil, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou pra frente, eu quero que o Brasil vá pra frente, tá ligado? Que é um tipo de ideia completamente tola. Quem que vai cuidar da política do país que não sejam pessoas profissionais da área da política? Eu não estou defendendo a, entre aspas, classe política, muito pelo contrário. Eu sei que existe muita corrupção, eu sei que existe muita coisa, mas eu acho que o problema não é da política em si. A política sempre existiu, vai existir, né? Política está presente em todos os nossos âmbitos, e se você pega eh, países que se deram bem, são países que dependeram, de certo modo, de uma classe política. Sem uma classe política, sem políticos ali, profissionais da política, você não vai ter nunca um avanço. A não ser que você, até mesmo um rei, ele é um político, né? Se é que você me entende. Então essa ideia, ela é diametralmente errada, ela é intrinsecamente errada. Não tem como existir, né, não tem como existir essa narrativa de que meu partido é o Brasil, entendem? E outro exemplo muito bom que pode se alinhar com esse no mundo de One Piece é aquela recente fake news, né, assim a gente pode colocar, do governo mundial, onde eles culpam o Sabo por assassinar o Rei Cobra, tá ligado? Matando dois coelhos com uma cajadada só, até porque o Sabo ele é do exército revolucionário, seria muito bem manchar a imagem dele, e o Cobra já era um cara que vinha sendo uma pulga atrás da orelha, né, uma pedra no sapato ali do governo mundial, que não queriam mais a presença deles. Isso também, né, não é estranho, né, essa questão aí de quando a burguesia ela mancha a imagem de revolucionários, ela não é nada estranha, porque você pode pegar o exemplo do Che Guevara, por exemplo, né, que muitas pessoas acreditam que ele de fato matou gays e tudo mais, e é basicamente isso. Sempre que eu faço um vídeo aqui sobre o Che Guevara em qualquer rede social, muitas pessoas vão falar. Por exemplo, nos vídeos do Luffy, eles falavam: o Luffy tem todas essas semelhanças com o Che Guevara, a única diferença é que ele não assassinava gays e tudo mais. Fora outras fake news, né? E é basicamente isso, né? A burguesia que odeia o Che Guevara culpabiliza ele de todas essas fakes aí, e quando você analisa de fato a história, você vê, né, que não existe relato de que o Che tenha feito essas coisas, e que cá entre nós, o que matou mais gay, né? O Che Guevara, que não tem registro de ter matado nenhum, ou o capitalismo, né? Ou não o capitalismo, talvez o sistema, né? O sistema desde a Idade Média, com toda aquela repressão causada nos diferentes, naqueles que não faziam parte do ideal ali da Idade Média, e depois também, né, nesse patriarcalismo que esteve abraçado, né, de conchinha com o capitalismo desde sempre. Mas apesar de tudo isso, a gente ainda tem uma esperança, porque segundo Marx, né, nesses ambientes de alienação, nesses ambientes de que uma ideologia engana essas pessoas, pode surgir, né, mais necessariamente nesse ambiente de alienação, a ideologia nem é tão importante aqui, mas a gente sabe que é basicamente algo intrínseco, mas nesse ambiente de alienação as pessoas criam uma revolta, e que pode ser que aconteça, né, uma revolução. Uma hora nós vamos cansar de viver nesse sistema, como a gente já fez algumas vezes na história. Resta saber, né, só o tempo vai dizer pra gente qual vai ser o meio que a gente vai utilizar para sair dessa situação que a gente se encontra. E basicamente o vídeo foi esse. Espero que todo mundo tenha gostado. Mais uma vez falando de One Piece aqui no canal. Espero que vocês tenham entendido bem, tenham levado isso em consideração para sua vida nos próximos dias. E é isso. Muito provavelmente esse vídeo vai sair até no horário errado, não vai sair no meio-dia, porque está sendo muito complicado aqui a vida do canal, porque manter um vídeo por semana pode parecer fácil, mas é muito difícil, até porque eu passo em média mais de 2 horas editando, quem sabe até 3, a depender do vídeo, especialmente esses vídeos que são vídeos ensaios, né? Então eu peço muito a colaboração de geral aí, inclusive eu tô gravando esse vídeo morrendo de sono às 11 da noite do sábado, e para acordar, sei lá, 7, 8 da manhã no domingo, porque nem no domingo eu posso dormir tanto. Então eu espero que vocês colaborem bastante. E como colaborar? Like, se inscrever, comentar e entrar no grupo aí do WhatsApp, onde a gente discute todos esses temas
antes mesmo deles saírem aqui no canal, e ele é 100% de graça, obviamente. Valeu, tamo juntíssimo e tchau. Repressão policial, instrumento do capital. Repressão policial.